Olá, pessoal. Algumas atividades nos dão aí dados em massa sobre alguns elementos químicos e a composição e a participação desses elementos em uma substância e nos pedem para calcular a fórmula mínima. Então, nós vamos resolver aqui agora alguns exemplos que vão nos mostrar aí como calcular a fórmula mínima. No primeiro exemplo, eu tenho 1,95 gramas da substância NaXOY. Eu não coloquei X e Y porque eu não sei qual é a proporção desses dois elementos químicos na substância. Mas eu sei que eu tenho 1,15 gramas de sódio somados a 1,80 gramas de oxigênio para compor essa substância. Como que eu calculo a fórmula mínima? Como aqui está em gramas, nós já vamos fazer aqui direto. Nós vamos pegar aqui para o sódio. Vamos dividir aqui a massa do sódio que está presente, que é 1,15 gramas, pela massa do sódio, que é de 23 gramas por mol. Onde que eu encontro esse valor? Na tabela periódica. Se vocês forem lá, o sódio que está lá na coluna 1A, a massa para 1 mol é de 23 gramas. Se eu dividir esse valor aqui, eu vou encontrar 0,05. Vamos fazer agora para o oxigênio. No oxigênio eu tenho aqui 0,80 gramas e a massa molar do oxigênio é igual a 16 gramas. Se vocês fizerem esses cálculos, vocês também vão encontrar a proporção de 0,05. A partir daqui, o que eu faço é uma nova divisão pelo menor valor. Como os valores aqui são iguais, então eu vou pegar aqui para o sódio, vou dividir o 0,05 por 0,05, que é igual a 1, e para o oxigênio a mesma coisa, 0,05 dividido por 0,05 é igual a 1, ou seja, a proporção é de 1 para 1. Eu já poderia deduzir isso aqui direto, porque os valores deu igual, ou seja, a fórmula que substitui aqui o x e o y, os valores que substituem é o número 1. Como o número 1 a gente não representa, então está aqui a fórmula mínima do composto da questão. Continuando aqui para o segundo exemplo, o exercício nos pede para calcular a fórmula mínima quando 43,4% em massa de sódio se combinam com 11,3% em massa de carbono, combinados também a 45,3% em massa de oxigênio. Eu estou enfatizando que essa proporção aqui em massa porque a proporção que nós procuramos na fórmula mínima é a proporção em átomos. Então, nós vamos ter que converter a proporção em massa para a proporção em átomos. A relação de massa até átomos, ela passa também pela massa molecular, que nos diz quantos gramas tem em 1 mol de cada elemento químico. E essa informação está lá na tabela periódica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir a porcentagem desses elementos químicos aqui pelas suas respectivas massas moleculares que vocês vão encontrar lá na tabela periódica. Então, a do sódio é 23. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar aí o valor de 1,88. Para o carbono, a massa do carbono, se vocês virem lá na tabela periódica, é igual a 12 gramas. Se vocês fizerem essa divisão, vocês vão encontrar aí o valor de 0,94. E agora para o oxigênio, que tem massa igual a 16 gramas por mol. Se vocês fizerem a conta, vocês vão encontrar o valor de 2,82. Nós vamos agora verificar a proporção em átomos, mas nós queremos que seja o menor valor possível. Ou seja, nós vamos pegar todos esses valores aqui agora e vamos dividir pelo menor valor que nós encontramos. Aí vai ficar assim, ó, para o sódio, 1,88 dividido por 0,94. Aqui vocês vão encontrar 2. Vamos pegar o próprio 0,94 do carbono, né? Aqui deixa eu sinalizar. Sódio, carbono, 0,94 dividido por 0,94 é igual a 1. E para o oxigênio nós temos 2,82 dividido por 0,94
94, que vai ser igual a 3. Aqui agora nós temos a proporção em átomos, ou seja, a combinação aqui fica igual a 2 átomos de sódio combinados a um átomo de carbono, eu não coloco um, combinados a 3 átomos de oxigênio. Está aqui a nossa fórmula mínima, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do link contatos no site quadro.com.br. Bons estudos!